Então, nós vamos fazer agora reuniões do colegiado e é importante, né, ter a participação de vocês e as sugestões, né? Então, nós definimos que a partir de tivermos o término das disciplinas, nós iremos trabalhar no mês de dezembro e janeiro com a reposição para aqueles alunos que não fizeram as atividades, ou seja, que foram reprovados. Então, agora, no dia, até o dia 31, eu vou fechar a minha disciplina, e aí aqueles alunos que forem reprovados, lembrando que a nossa média de aprovação é de 70%, então todo mundo vai ter uma segunda oportunidade no mês de dezembro e janeiro. Quando for Professor, na próxima etapa, a gente vai fazer isso também para o mês de julho. professor, Oi. eu vou aproveitar o gancho do senhor para fazer uma pergunta. Eu já estou prestes a ganhar bebê. Uhum. E aí eu vou ficar uns dias, né, assim, por conta. Existe a possibilidade de repor, digamos que eu perca alguma coisa nessa data? Existe a possibilidade de repor ou eu teria que fazer nessa data que o senhor comentou, de dezembro e janeiro? Caso eu E qual, perca. qual que é seu nome? Kelly, Kelly. Ô, Kelly, aí existe sim a possibilidade, tá bom? tá. Mas aí, do ponto de vista oficial, seria interessante, né? Tem todo um procedimento que são das normas da universidade para você entrar, apresentar o atestado, que é na PROACE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos. Tá, joia. Obrigada. Por nada. Professor, eu tenho uma dúvida. Ok. Mais alguma questão, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber, professor, se que ficou, parece que 2 fóruns que eu não consegui participar ainda. Se hoje eu ainda posso mandar as mensagens lá para serem avaliadas? Sim, até o dia 31, tá? Todas as atividades estão abertas. Tem, por exemplo, tem gente que não fez ainda o fórum de apresentação. Tá bem, obrigada. Jamile está pedindo flexibilidade. Tá com um bebê de 7 meses, né? Isso aí, eu sei dessas dificuldades. Pessoal, então eu queria aproveitar a aula de hoje para a gente falar de 2 temas, mas os trabalhos eu gostei muito, achei muito envolvente, foi a oportunidade de todo mundo aprender, e realmente aqueles, né, e aí eu tenho essa convicção que o trabalho em grupo, nessa etapa do curso, ele foi muito importante para a integração entre os alunos, entre os alunos e professores, entre os alunos e tutores. Então, eu queria deixar, no fim, daqui uns 20, 25 minutos, para pelo menos algumas experiências, talvez não dê para a gente ouvir de todos. E aí, em específico, né, eu queria falar um pouco dessa nossa ideia, né, que foi o tópico, né, de construção de maquetes, colocando como um exemplo, né, dessa nova tendência no ensino de geografia, da gente procurar materializar os instrumentos que estão rodeando as nossas escolas. Sempre nós temos essa perspectiva, né? O trabalho do Marcelino, por exemplo, na disciplina de hidrogeografia, tem mostrado isso, e muito rica, de como vamos
trabalhar a realidade das nossas escolas que não estão presentes nos livros didáticos. Daí essa ideia, né, que eu trabalho muito, da alfabetização geográfica e do letramento geográfico. Esse é um processo contínuo, onde que o papel da geografia é de instrumentalizar as pessoas, os nossos estudantes, para que eles possam agir sobre o território. E nesse movimento de ação sobre o território, ele precisa conseguir fazer a leitura da paisagem. Agora, nós temos essa situação de entender as técnicas de análise geográfica num primeiro momento, os conceitos básicos, só que este é um processo contínuo, que a gente parte também para essa ideia do letramento. Ou seja, o letramento geográfico, ele já parte para uma formação continuada dos princípios geográficos. Então, é um processo que se inicia, vamos dizer, na nossa especificidade, né, do 6º ano e que vai até o 3º ano do ensino médio. E nesse tópico, né, eu coloquei alguns textos, né, que relatam experiências de um trabalho que envolve tanto a questão digital quanto a questão física. Numa próxima oferta dessa disciplina, nesse tópico eu já casaria com essa atividade do Marcelino. Então, o que seria isso? E aí é a minha sugestão para que vocês pensem, né? Da mesma forma que vocês viram, né? Que lá o pessoal lá do Sul fizeram a base cartográfica para maquete, nós poderíamos fazer dessa bacia hidrográfica que vocês estão trabalhando na disciplina de hidrogeografia, um material para que os alunos tivessem esse contato físico mais direto com o meio e aprendessem, né, a identificar as curvas de nível, as formas de relevo. Então, trabalhar de forma direta com a realidade da escola, isso é o que vai trazer a riqueza para a sala de aula. Eu coloquei um texto que é do nosso tutor, né? O Paulo, que desenvolveu esse projeto Terra de Luzia. E, no caso, ele trabalhou com jogos digitais. Ô, Paulo, você poderia falar um pouco sobre isso? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu fui aluno, né, pessoal, do Engel, da primeira turma, e no ano de 2015, o professor Cláudio foi meu orientador. E como todo entrega de TCC, fica aquela loucura, né? Que tema que a gente vai desenvolver. E eu estava dando aula para um 7º ano, na escola que eu trabalho aqui em Matosinhos, e nós estávamos participando de um projeto interdisciplinar e eu fiquei encarregado de trabalhar com os meninos a questão local. E em Matosinhos, a estação de trem está desativada. Então, o que eu pensei? Então, vou levar os meninos para lá, nós vamos fazer um trabalho de campo, né? Uma pesquisa participante, né? Pesquisação, e vou pedir para eles tirarem foto da estação e montarem uma maquete, né? Sobre uma forma de revitalizar o lugar.
Aí nós fomos para a estação, os meninos tiraram fotos, né? Discutiram sobre a linha do trem, a importância, né? E fomos para a sala de aula. Eram duas turmas de 7º anos. Chegando na sala de aula, eu pedi para eles montarem a maquete, né? Fazer o primeiro desenho, né? O esboço. E, num segundo momento, montar a maquete física. Para minha surpresa, 2 grupos não estavam desenhando. Como eu fui, no meu tempo de estudante, maquete era o quê? Você desenhava primeiro, fazia o croquis e depois passava para a prática. Então, 2 grupos estavam com tablets na mão. Como um professor reflexivo, eu pensei, estão brincando de jogos no celular. Então, não vou chamar atenção, vou chegar com cuidado. Aí eu cheguei, disse, pessoal, vocês não estão fazendo a maquete? Professor, você não está enxergando, não? Desse jeito. Enxergando o quê? Estamos fazendo a maquete, mas um jogo? Nossa, Paulo, você não conhece Minecraft, não? Eu conheci o Minecraft, mas eu não sabia das possibilidades. Aí eles pediram para eu sentar e começaram a me ensinar. Eles foram me falando passo a passo. Então, a estação de trem, eles foram desenhando nos blocos, né, do Minecraft. Aquilo para mim foi uma surpresa incrível. Porque ali eu tinha a questão da escala, a questão do espaço, né? E liguei para o professor Cláudio. Professor Cláudio, os meninos fizeram uma maquete digital. Posso trabalhar nesse tema? Aí o professor deu ok. E é interessantíssimo que os jogos, eles discutiam, né, a questão do espaço, a questão da escala. E ver o trabalho pronto, pessoal, foi muito bacana. Os alunos, eles interagem mais. É um trabalho colaborativo. E para mim foi uma experiência muito bacana. Eu pude apresentar esse trabalho em 2 congressos, né? 2 congressos internacionais que foram feitos aqui no Brasil. E foi muito bacana. A experiência foi muito boa. E eu também os alunos acabaram ensinando uma nova metodologia, né? Que é a metodologia de aprendizagem baseada em jogos digitais. Que um dos expoentes é o Mark Prensky, né? E a partir disso, eu comecei a trabalhar essas questões de metodologias ativas, essas metodologias novas. Então, foi muito interessante. Foi muito assim, para mim foi inovador. Foi um momento de serendipidade, né, que eu acabei aprendendo com eles. E o professor Cláudio, coitado, sofreu bastante comigo, viu? Porque ficava enchendo o saco direto. E é isso, foi muito bom mesmo. Professor, seu áudio está desligado. Seu microfone. Professor Cláudio, o áudio está tá desligado. Marcelino. Hein, pessoal, que pedir para o Paulo falar para vocês entenderem, né? E muitos de vocês devem ter outras experiências, né? De construção de maquetes. E aí a gente perceber que um gancho que hoje está muito visível para o professor de geografia diz respeito à produção de material didático, né? Então, o professor, a professora são seres criativos que a todo momento estão produzindo novos materiais. Então, o foco na produção de material didático, ele valoriza a nossa disciplina e possibilita uma nova forma de interação com o conteúdo, né? E isso que é o mais importante, porque além da interação entre nós, entre aluno e professor, nós temos essa interação entre o conteúdo que está sendo trabalhado, né, e as ferramentas disponíveis para estabelecer essa relação. Alguém gostaria de colocar alguma experiência relativa ao uso de maquetes?
Eu vou falar, Cláudio. Pois não. Ano passado, na escola que eu trabalhava, tinha um evento que se chama Feira de... É alternado, né, entre Feira de Ciências e Feira Cultural. Aí, esse ano passado, fez os dois, que foi um dia foi de ciências e outro dia foi cultural. Aí, na parte da de ciências, a minha turma do sexto ano, nós escolhemos os temas que estavam sendo trabalhados. Aí eles construíram maquetes sobre os temas para explicar para o público, né? Aí eu lembro que foi um grupo, ficou responsável para fazer a construção do globo terrestre, apresentando as 3 camadas, né? Que é o núcleo, a litosfera e a crosta terrestre. Um outro grupo elaborou uma maquete com o globo planificado para ilustrar as placas tectônicas, e um outro grupo construiu uma maquete para ilustrar o vulcão. E foi muito enriquecedor, porque os meninos, assim, de sexto ano, eles precisam de um direcionamento, né? Eles não conseguem, assim, fazer sozinho a partir da proposta do professor, mas no que eu pude acompanhar, eles se envolveram muito, porque eles construíram manualmente, cada grupo fez a sua prática manualmente, e num dos grupos, eles desenvolveram uma união mais ainda para integrar uma aluna que é portadora da síndrome de Down, que eles tiveram todo o cuidado de realizar o trabalho, envolvendo ela, e isso foi muito enriquecedor, porque o público, apesar de nós termos tido um imprevisto no dia do evento, o público adorou muito. Do ensino fundamental, uma das turmas mais elogiadas foi o sexto ano, com esses trabalhos envolvendo essas três situações do nosso planeta. Ok, obrigado, Diego. Eu acho que a sua experiência também mostra, né, essa preocupação em incluir todos os estudantes, né? E vamos falar, né, gente? Quando a gente coloca a mão na massa, fica bem melhor, né? Então, essa que é a ideia, né, da gente começar a desenvolver essas habilidades. Desde trabalhar com isopor, com AVA, com argila, com papel, né? Todas essas técnicas que a gente já conhece e que a gente pode aperfeiçoar e a partir do uso da tecnologia a gente consegue, então, criar modelos. Para aqueles ainda que têm domínio das ferramentas de geotecnologias, aí o céu é o limite, como se diz. Pessoal, e aí partindo para o nosso outro tópico, né, da educação patrimonial, a ideia, né, é da gente buscar espaços não formais para a aprendizagem lúdica, principalmente. E muitos desses espaços estão ao nosso lado e muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Então, como o nosso colega, ele perguntando, né, como que nós faríamos essa apresentação desse fórum, né? Aonde que eu pedi para que cada um colocasse uma imagem, né? E já sabendo que a disciplina do Marcelino já tinha começado, e aí nós temos uma carga de leitura importante, mas muitas vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras, e é uma maneira da gente socializar. Então, principalmente do ponto de vista do patrimônio, a gente começa a ver as potencialidades, né? Por exemplo, quando eu vou a Araçuaí, né, e chego na entrada da cidade, eu tenho uma questão dessa identidade. Passo um pouco mais para o centro histórico, é outra realidade. E como que as pessoas podem se apropriar desses espaços?
Então, a geografia nos permite conhecer e valorizar essa cultura que está presente em nosso cotidiano. Organizar no próximo tópico, né, nós vamos trabalhar com a ideia de trabalho de campo virtual, sem a perspectiva de substituir o trabalho real, né, vamos dizer assim, mas mostra essa preocupação em valorizar o território e da gente desenvolver aquele conceito, né, de lugar, né? A categoria lugar, ela é muito importante para a gente. E muitas vezes é um projeto desenvolvido em nossas escolas, é o início de um processo de preservação do patrimônio. É aquela história que a gente sempre está falando de uma escola ativa, uma escola transformadora, uma escola que o aluno, o professor e toda a comunidade escolar possa transformar a realidade em que vivem. Vamos fazer o diagnóstico e vamos também exercer uma ação sobre esse lugar. Então, eu acho que nesse fórum a gente tem vários exemplos de espaços que são utilizados pela comunidade, mas que muitas vezes os alunos, eles não se apropriam. Eu gostaria de ouvir alguém que falasse sobre um desses lugares, no sentido de já ter levado os alunos, de já ter desenvolvido alguma atividade. Alguém poderia dar um exemplo? Professor, eu já levei os alunos, eu sou a Kelly, daqui de Governador Valadares, e o projeto era sobre turismo, para resgatar os pontos turísticos da cidade. Alguns pontos turísticos, inclusive, da nossa cidade, eram desconhecidos dos meninos. Na hora que eu mencionei que a igreja presbiteriana era tombada pelo município, que a prefeitura, que a biblioteca era tombada, eles assim, nossa, mas isso, a cachoeira é tombada? Então, assim, eles ficaram um pouco surpresos. E um dos lugares que nós fizemos a visita foi no Cardo, que é aqui popularmente conhecido como açucareira. Já foi uma grande produção de açúcar da região, movimentou a economia, a empresa faliu, ficou só a estrutura física. O lugar foi tombado, porém não é conservado. E foi feito um projeto de revitalização para que o lugar se transformasse em um centro cultural, porém ainda está no projeto. E aí eu levei os alunos lá para conhecer, e eles, além deste ponto turístico da cidade, que é um patrimônio também, eles conheceram a igreja presbiteriana, que também é um patrimônio, e o Pico da Ibituruna, que também era um patrimônio. Então eu escolhi alguns pontos para fazer essa visitação, para os meninos vivenciarem essa experiência. Muito bom, Kelly. Mais alguém quer fazer algum relato? Bom, professor. Marisa, eu fiquei muitos anos sem trabalhar com o conteúdo da geografia, mas tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas aqui de Valadares que são professoras da rede municipal. E eu sei que aqui existe um projeto que os alunos fazem excursão, e inclusive alguns locais que eles visitam são os citados aí pela Kelly. Mas o que eu percebo é que há um descuido muito grande com esse patrimônio. Por exemplo, a gente vê a Cardo, que tem esse projeto de tão longas datas, a própria mudança da cadeia pública para um espaço cultural que hoje é a Biblioteca de Governador Valadares, a gente nota assim, que
o fato de desconhecer aquilo que é patrimônio faz um distanciamento das pessoas e com isso as coisas não fluem, as coisas não avançam. Eu fiquei muitos anos fora de Valadares, eu fiquei mais de 30 anos, voltei há 2 anos agora. Mas eu percebo, por exemplo, assim, de frente da estação da Companhia Valadares, nós temos lá uma máquina que é um exemplar das máquinas antigas. Mas a praça ali ela fica cheia durante a movimentação do trem, e depois que o trem parte, aquilo fica um abandono, é muita sujeira. Então, a questão do patrimônio ainda passa pela realmente a identidade com o lugar, para se cuidar do lugar. E quem sabe até fazer uma pressão para que esses projetos eles andem mais rápido e as coisas não vão se perdendo com o passar do tempo. Muito bom. Pessoal. Oi? Oi. Meu telefone não está ligando. Flavinho, desliga seu microfone, por favor. Isso. Pessoal, eu vou dar continuidade agora para a gente só concluir essa parte. Essa ideia, então, ela é muito importante e nós temos que criar estratégias para que a gente possa realmente trazer isso para o currículo da escola, né? E eu gosto muito dessa visão que o currículo é tudo aquilo que está dentro da escola. Então, quando a gente vê a forma de organização das carteiras, né, a merenda, não só o livro didático, isso tudo é o currículo e que a gente tem que envolver a nossa realidade. Eu queria deixar agora os últimos 20 minutos para que vocês agora expressassem um pouco sobre os trabalhos, né, que vocês apresentaram essa semana, né, concluíram as atividades, alguns alunos não participaram efetivamente da construção desses trabalhos. Eu tenho alguns relatos, né, de muitos alunos que desenvolveram esses projetos. O Nelson queria falar antes sobre essa questão do patrimônio. Pois não, Nelson? O professor, rapidinho, é só compartilhar uma ideia que a gente está fazendo aqui no município. Nós estamos hoje com 2 escolas. Qual município? Matozinhos. Uhum. É até o do texto lá do Terra de Luzia. Nós estamos com um projeto aqui hoje em 2 escolas de desenvolver um observatório do patrimônio histórico com os alunos. E aí tem já um grupo de alunos que já estão trabalhando no mapeamento desses bens passíveis de serem trabalhados, né, na educação patrimonial. E a ideia é criar um mapa interativo turístico com informações, se eles estão abertos a visitações, trazendo a história deles, justamente porque a gente percebe no município esse descaso com o patrimônio histórico, e é um descaso realmente grave, assim, que existe no município. Então, isso vem até de acordo com um dos artigos que o senhor mandou, que é papel da escola também trabalhar isso, né, desenvolver essa percepção e esse cuidado com o patrimônio histórico. E acho que esse artigo foi muito bom, eu até compartilhei com os outros professores que a gente está trabalhando junto, porque realmente nos encaminhou numa ideia que a gente já estava trabalhando, mas agora a gente conseguiu se aproximar e ver, mas na teoria mesmo, o que a gente quer fazer. Ok. Flavinho? Bom dia, professor, novamente. Está me ouvindo? Sim. Olha, na verdade, eu não trabalhei numa escola específica, né, com a questão, né, aí eu posso até adiantar a fala da questão da construção das maquetes e da questão do patrimônio cultural. Nós elaboramos um grupo aqui do bairro onde eu moro, no Barreiro, aqui em Belo Horizonte, que chama Redes Sociais Ambientais. Talvez eu já te falei sobre esse projeto, onde nós trabalhamos com 18 escolas, tanto estaduais como municipais.
E nós pegamos, dentro desse projeto, através desse projeto, nós construímos hoje o que chama de Parque das Águas, né? Talvez você também se conhece. E esse projeto nós começamos primeiramente trabalhando com a geomorfologia. Nós começamos a trabalhar com o solo e começamos a trabalhar também com a questão hídrica, que são os córregos e os rios e as nascentes aqui do Barreiro. Então, tanto nós trabalhamos as maquetes, e na época, me lembro, nós trabalhamos com gesso e jornais e papéis, né? Gesso e papéis, aliás, com resto de gesso. Aqui tinha pequenas oficinas de gesso, e o resto do gesso a gente pegava gratuitamente. As escolas são públicas, todo mundo pobre, inclusive nossos professores, e podemos concluir. Uma questão que deixa curioso na questão do patrimônio, como a gente fez muitas visitas em Ouro Preto, Sabará, né? Nós tivemos Ouro Preto, Sabará, Bonfim. A gente tem cuidado, a Diamantina. Quando a gente fala patrimônio, a gente não pode patrimonializar o humano. Alguns alunos de Ouro Preto perceberam que, não só Ouro Preto, como Sabará, que as pessoas são patrimonializadas, ou seja, não se desenvolve. Ela faz parte daquele currículo para o turismo, uma coisa que a gente tem que entender. Para a empresa de viagem, o que faz, as agências de viagem que vendem seus pacotes, ela coloca como povo também como patrimônio. Só que tem que o povo, quando as pessoas percebem, eu acho que muitos alunos perceberam que a maioria dos lugares, além de não ter saneamento básico, não tem a coleta seletiva de lixo. Eu li aquele texto que está aí, muito interessante, o projeto do lixo. Então, são muita coisa que a geografia, sozinha a gente não dá conta. Né? Sozinha a gente dá conta. A geografia, eu acho que ela vem não só para ajudar na formação da cidadania, né? Eu acho que é isso, primeiramente, a gente tem que entender, compreender. E aí a questão do território. Acho que não existe, não tem como você trabalhar uma identidade patrimonial sem discutir o território. Ok, Flavinho, obrigado. E aí, concluindo, para você entender o território, você tem que falar do uso capião, você tem que ir para as questões socioeconômicas. Mas que se você não fazer uma discussão hoje, não fazer essa discussão patrimonial, território, se não ir para as questões socioeconômicas, o ganho da terra, a produtividade da terra, eu acho que talvez o curso poderia, né, me dar mais um norte em relação a isso, como, entre aspas, por exemplo, você percebe que não só em Diamantina, mas a maioria das cidades que a gente chama de centros turísticos, as pessoas, principalmente os negros, além para não trabalhar a identidade racial das pessoas, né, foge, a universidade foge desse assunto, as escolas públicas fogem desse assunto. Eu coloquei ontem no fórum, por exemplo, o do Rafael Sanjo, acho que você teve a oportunidade de conhecer também, nos fóruns na UFMG, nas aulas da UFMG, quando o Rafael Sanjo coloca a identidade. Aí eu fico percebendo Diamantina. Inclusive, no próprio trabalho que fizeram sobre o lixo lá em Diamantina, as questões estão fora da discussão. Qual que é, do ponto de vista ético, a densidade populacional da Diamantina na questão racial? Então, nessas questões, eu acho que o curso deveria entrar e focar também. Eu acho que eu coloquei um desafio muito grande, e quando ele vai discutir patrimônio, cultura e identidade, aí, claro, o território está presente, é fundamental discutir essa questão racial. Diamantina não pode sair isso. Olhei lá, né, um trabalho, que eu estava lendo texto, nem todo, não dá para ler tudo, sobre Chica da Silva. Quem é Chica da Silva? Já que você tem N filmes, N historiografias, muita coisa falando. E como é que é isso, né? Como é que o povo de Diamantina, por exemplo, conhece seus ídolos, que não, entre essas não são ídolos, não está no livro didático, não está nos jornais. Então, essas coisas, na contemporaneidade, o meu desafio, inclusive, nesse curso, como que eu posso trabalhar essas geotecnologias em relação a aprimorar essa discussão e onde essas pessoas, ou meus alunos, possam compreender de uma forma mais contemporânea essas novas geotecnologias, como essas geotecnologias podem me favorecer na compreensão do território, da questão da identidade, do patrimônio.
Ok, Flavinho, obrigado. Pessoal, vamos ouvir agora a Satira, que vai falar um pouco, né, do trabalho que eles desenvolveram no 6º ano. Acho que vai ser uma boa experiência. Bom dia. Primeiramente, vocês conseguem me ouvir perfeitamente? Está muito alto, está muito baixo, não conseguem me ouvir? Tá perfeito. Todo mundo ouvindo, tá perfeito. Beleza. Vamos desligar o microfone, por favor, quem não estiver falando, tá ok? Então, além do microfone, por favor, Nelson e Kelly, fechem a câmera de vocês, porque como eu vou apresentar na tela, vocês e os outros colegas, como eu vou apresentar a tela do site, isso carrega e isso pesa, entendeu? Vocês e os outros colegas. Professor, assim, eu vou tentar ser muito obediente, né? Mas eu acho que quando a gente fala do trabalho que a gente realiza, não só eu, mas cada um dos colegas que realizaram o trabalho, e em mim é muito forte, né? Então, assim, eu vou tentar ser muito objetiva e isso é um grande desafio para mim, ser muito objetiva de um trabalho que foi tão importante e não foi, assim, fazer o trabalho, foi sentir o trabalho, foi construir, né? Enfim, foi um trabalho feito a 14 mãos, né? Forjado a 14 mãos, e isso tem 14 sentimentos, 14 vontades, 14 sonhos, 14 mágicas, né? E prosseguindo antes mesmo disso, eu quero dizer para cada colega, Ana Luísa, você poderia fechar sua câmera, por favor? Gostaria de dizer que é um imenso prazer estar com cada um de vocês aqui. Muito obrigada pela acolhida da universidade, né, que eu não vejo esse espaço por aqui em Vitória. Então, quer dizer, muito obrigada por essa possibilidade, muito obrigada por aprender com cada um de vocês. Eu tenho 24 anos de experiência, mas a cada postagem de vocês, eu vejo que eu não sei nada, né? Bom, agora a gente tem aquele friozinho na espinha, que é na hora que a gente vai apresentar a tela, que pode dar tudo certo, mas pode não dar, né? Então tá tudo preparado aqui, né? E aí a gente deseja muito. Eu gostaria que alguém me desse um feedback se vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou apresentando. Conseguem ver? Então, Então vamos lá, gente. Sim, alguém me respondeu. Pura tremedeira aqui. Então, isso aqui, gente, ele é o resultado... isso aqui não foi apenas um trabalho, né? Isso foi tudo, assim, foi sentimento, foi sonho, foi mágica, foi tudo, assim. Eu sempre, quando eu conversei com o grupo entre cartas e mapas naquela ocasião, agora a gente é entre rios e córregos, por causa da disciplina que a gente está, né? A gente vai mudando a partir de cada disciplina. Então, aí nós, né, então, 14, né, tem a Satira, tem a Maria, tem a Pábula, tem o Rafael, tem o Jefferson, tem o Pauliano, tem a Rúbia, tem a Tayane, tem a Daniele, tem a Eliene, tem as duas Simones. Então, assim, eu não poderia iniciar essa maravilha que foi, porque a gente dá o valor, a primeira pessoa que precisa dar valor ao trabalho são aquelas pessoas que criam. Então, e aqui a gente desenhou esse sonho, né? Que foi esse ambiente virtual de aprendizagem, um site. Então, um colega traz, né, a ideia do site. Eu vibrei, né? Eu vibrei quando ele falou de site, porque eu já tinha feito um site, mas aquele site não era isso que aqui se transformou, né? Então, a gente tem essa primeira aba. O nosso tema é do 6º ano, paisagens do cotidiano, né? E a primeira observação que a gente teve, menos é mais, né? Mas o menos foi tão mais que você nem tem ideia daquilo que a gente construiu. Isso aqui foi feito com muito carinho para vocês e para os alunos do 6º ano. Que esse site ele tinha que ter a cara, ele tinha que ter a vibração
atenção, ele tinha que ser reverente e, acima de tudo, que o aluno que entrasse nesse site, ele conseguisse ver o seguinte: eu estou sendo representado nesse site de alguma forma. Então, por exemplo, essa primeira imagem que você vê aí, a gente tem um adolescente, né, fazendo o manuseio de um mapa tátil, enquanto não conseguia a imagem que representasse isso, toda a irreverência e a diferença que nos enriquece, eu não sosseguei. Mas vamos lá. Nós temos algumas abas aqui. A gente tem essa aba principal, que ela vem falando do texto. Vai, aba, desce, querida. Ela não está descendo. Peraí. Ai, que medo. Eu vou chegar lá. Então, ela vem trazendo um texto, tá, minha gente? Ela vem trazendo um texto inicial e também um vídeo do colega, e vem falando, né, para quê? Para informar, né? Para aquele aluno que gosta de um bom texto se deliciar, né? Poder pegar a ideia do site, que é as paisagens. Então, ele vem falando tudo isso, né? Mas o conhecimento não é feito apenas de texto, né? O conhecimento também passa, minha gente, pelas imagens. Vamos ver se a internet vai ajudar. Vai. E aí a gente teve contribuições fantásticas, né? Maria traz essa ideia maravilhosa, e aí cada um, Pábula, a Rúbia, né, o Jefferson, trazem essa ideia maravilhosa de falar da paisagem do cotidiano, mas através das imagens. A imagem, ela fala muito daquilo que somos, do lugar, da ideia que a gente quer passar, né? Porque não aprendemos apenas com texto, aprendemos também com imagem. E a imagem... Satira, tentam ser um pouco mais objetivo para outros apresentarem também, tá ok? Tá bom, professor, assim, tudo bem. Então, vamos lá. Ai, então, aí, vamos ser objetivas, então. Ô Satira, então, deixa só para você ficar tranquila, porque o seu ritmo, senão nós vamos ficar... Você vai falar mais de 10 minutos, viu? Então, é só para você tentar se organizar um pouco aí. Tá bom, né? Fazer o quê? Agora, mas não me deixando abater, vamos lá. Esse é um show à parte. E aí, já que eu não vou poder detalhar com tudo, depois dê uma passadinha lá no site, eu vou colocar lá no grupão para você dar uma olhadinha em paisagens do cotidiano. Essa é a página, minha gente, que é um show à parte, né? A gente teve um colega, o Rafael, ele traz essa ideia da gente fazer um vídeo rápido sobre a paisagem do nosso cotidiano. Então, a gente vai falar isso para os nossos alunos, da nossa paisagem. E é um show à parte, vale a pena vocês darem uma olhada. Por quê? O aluno não aprende apenas com texto. Ele aprende com fotografia e o vídeo ele é fantástico. E mais, aproveita e leva isso para a sua vida didática, tá? Nós também Satira, temos música. Só um comentário. Professor. Sim. Mostra a possibilidade que nós, professores, podemos desenvolver esse tipo de trabalho com os nossos alunos, ou seja, os nossos alunos podem gravar vídeos e falar das suas paisagens. Eu achei isso muito interessante no trabalho. Sim, obrigado, professor. Pretendo ser objetiva. Tão poderoso quanto o texto, tão poderoso quanto a imagem e quanto o vídeo é a música. A música nas nossas aulas, é importante a gente colocá-las. E mais importante do que a música é a música em Libras, né? Então, você mostrar para aquele aluno que ele pode ser incluído sim, né? Principalmente aqueles que não ouvem, né? Então, vale a pena você dar uma passadinha aí, tá? Tentando ser objetiva, vamos lá. Isso me frustra, mas tudo bem. E aí uma contribuição minha, né, que faz parte do 6º ano, é trabalhar as paisagens com os games, né? Nós estamos falando do 6º ano, o 6º ano precisa ser respeitado em toda a sua reverência. A gente tem aí 2 jogos para eles poderem brincar, se divertir,
porque os jogos também servem para aprender, né? Por último, aí tem uma atividade no Google Forms, tá? Para a gente poder avaliar, já estou terminando, professor, né? Então, aqui tem uma atividade, eles vão lá, a gente vai colher algumas informações, tá? Para finalizar, eu já tive alguns feedbacks disso, né? Então, o pai gostou muito, o pai se emocionou quando viu os vídeos, né? E os colegas de trabalho dizem assim, é uma delícia olhar esse site. Bom, é isso, e para finalizar, com certeza mesmo, acabando a minha fala, gostaria que vocês prestigiassem o nosso trabalho e não esqueçam de colocar os links dos trabalhos de vocês, sabe por quê? Eu preciso entrar porque eu tenho muito, muito, muito a aprender com vocês. Por favor, coloquem no grupão que eu gostaria de aprender mais, tá bom? Um beijo grande e é sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, Satira. Parabéns a todos os integrantes do grupo que desenvolveram essa atividade. Quem gostaria de fazer o próximo? Eu gostaria de falar um pouco. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu faço parte do último grupo, dos atrasados, vamos dizer assim. A gente fez muito rápido o trabalho, meio que na correria mesmo, porque a gente perdeu os prazos e tal. Mas eu gostei muito do resultado. Ainda estamos finalizando, mas fizemos um site também. Estamos trabalhando com o 3º ano, o tema é globalização. Eu vou tentar apresentar o site de forma rapidinha, só para vocês verem que, assim, teve a contribuição de muitos, e a dificuldade maior que eu acho, tanto no curso em geral, quanto nos trabalhos de grupo, é a questão da comunicação. Porque é muito difícil, às vezes, todo mundo mora longe, e agora com a pandemia também a gente não consegue, não pode sair de casa, né? Então, a dificuldade que eu vi, a dificuldade maior foi essa. Eu estou tentando apresentar, só um minutinho. Coisa rápida. Dentro do tema globalização, trabalhamos com a segregação socioespacial, a questão do meio ambiente, que está sendo finalizada, e a questão de produção de bens de consumo. Compartilhar. Vocês estão conseguindo ver? Peraí. Página inicial. Tá dando para ver a apresentação? Sim, tá dando sim. Obrigada. Aí fizemos um site também. Eu nunca tinha trabalhado com site, essa foi a primeira vez. Achei muito interessante e, de certo modo, muito fácil trabalhar com Google Sites. A nossa página tem três menus. A página inicial, que fala sobre um projeto, 3º ano, sobre nós, o grupo de professores, o objetivo do trabalho baseado no BNCC, e introduzimos com uma apresentação sobre o tema globalização, que é, de fato, a globalização, para contextualizar, tem os nossos nomes e o símbolo da faculdade e da Engel. No material, temos também a introdução, trabalhamos com charge, uma música que fala do tema globalização, sugerido por um dos nossos colegas, e uma outra apresentação sobre produção e consumo no mundo atual. Ainda falta inserir aqui a questão do meio ambiente. E nas atividades, trabalhamos a segregação socioespacial. Temos um texto introdutório, charges, e a proposta de enviarem o Google Formulários, né, a resposta, sobre a análise das informações acima. Um parecer dos alunos, né, dos estudantes, que leram o site e estudaram, para uma forma de chegar até nós o seu ponto de vista.
É isso. Obrigada. Obrigado, Ana Luísa. Pessoal, vamos tomar uns minutinhos da aula do Marcelino. Jéssica, pois não, Jéssica? Oi, bom dia. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Olá, tudo bom? Eu vou apresentar a tela. Nós utilizamos uma ferramenta chamada Padlet. É uma ferramenta que a base dela é voltada também para ser bastante colaborativa, né? E o interessante dela é que os alunos conseguem fazer a colaboração de um modo sincronizado. Na verdade, não sincronizado. Eles conseguem colaborar e a gente consegue acompanhar ali o que o aluno está fazendo, o que o coleguinha está fazendo, a gente consegue ler tudo ao mesmo tempo. Eu vou apresentar a tela. Eu estou com outro usuário aqui. Deixa eu ver como é que tá. Porque eu entrei com 2 usuários. Deixa eu verificar. Eu não sei qual usuário que está apresentando. Tá, Jéssica Rodrigues está apresentando. Então, a ideia é a gente pegar esse Padlet, tá vendo? É muito simples de criar. Nós escolhemos, o nosso grupo é de 7º ano, aí nós pegamos a temática lá sobre densidade demográfica, né? Escolhemos um tema para essa disciplina. E o Antônio aqui, que ele como se fosse o nosso professor, né? Ele é o gestor do site, ele colocou aqui, o gestor da ferramenta, tá? Ele colocou aqui o vídeo disparador e colocou as orientações, que é essas 2 que estão de alaranjado. Então, ao mesmo tempo que o aluno poderia ir assistindo o vídeo e seguindo a orientação, ele já pode vir aqui no maisinho, ó, no cantinho do lado direito, lá embaixo, e já colocar a contribuição dele sobre o que ele entendeu. Então, é uma ferramenta muito simples e, à mesma hora que o aluno já contribui, todos os colegas e o professor pode já acompanhar. E você tem vários tipos de controle, né? Tem vários tipos de configurações. Por exemplo, se algum aluno escrever alguma coisa inadequada, por exemplo, alguma palavra de baixo calão, você tem como controlar pelo próprio sistema, né? Pela própria ferramenta. E também você pode exportar isso de um modo, por exemplo, PDF, que isso vira uma espécie de revista. Então, o aluno pode fazer upload de imagens, pode fazer download, pode fazer upload de fotos, de áudio, de vídeo. Enfim, é uma ferramenta que está disponível aí para a gente gratuitamente. Prontinho. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Obrigada a vocês. Pessoal, a proposta do trabalho foi exatamente essa, que cada um pudesse compartilhar e aprender a criar um site, a gravar um vídeo, a fazer um mapa. Então, assim, eu fico acompanhando todos os trabalhos, né? E vejo como isso é rico e tem sido muito importante esse nosso trabalho colaborativo. Eu acho que é essa. Então, agora, por exemplo, eu não conhecia essa ferramenta, o Padlet. Por isso, eu estou pedindo aí para que vocês possam compartilhar aí, aqui mesmo no bate-papo, né? Lá no fórum, eu sugiro que todos entrem e conheçam, né? E a partir mesmo de usar essa nossa ferramenta, o Google Meet. Então, alguns alunos ainda não têm essa compreensão do ligar, desligar a câmera, do ligar, desligar o microfone. Então, esses procedimentos a gente só aprende usando mesmo. Marcelino, mais um minutinho, tá? Para a gente ouvir mais uma experiência. Tudo bem, Cláudio, eu posso ficar só até as 14h, viu? Nelson, o lugar que os trabalhos todos estão compartilhados é no fórum. Então, eu sugiro que todo mundo entre lá, construção dos ambientes, e que façam aí
uma viagem, né, por todos os trabalhos e principalmente entender o passo a passo da construção, que ficou muito bacana. Pessoal, mais alguém gostaria de apresentar o trabalho? Aqui no bate-papo não tem ninguém por enquanto. Professor, é a Grace, eu posso apresentar o meu? O áudio está muito ruim. Está ruim? Melhorou agora? Um pouco. Bom, professor, eu vou apresentar assim, minha slide para a gente ser mais sucinto e objetivo. Eu fiz parte do grupo do 9º ano que nós fizemos sobre a atuação da mineradora Vale na região. Tanto os prós como os contras de ter uma mineradora dentro da cidade. No nosso grupo, a gente debateu um texto, né, que eu levei para os meus alunos do 9º ano. Esse trabalho a gente levou para a prática, né? E um dos colegas gravou 2 vídeos falando sobre os prós e contras da Vale. A nossa intenção era ter feito o trabalho usando o Google Meet. Mas, como eu trabalho com alunos de uma zona rural, e lá o único modo de internet que eles têm é a operadora Vivo. Então, eles têm um pacote de dados com o WhatsApp limitado, mas não daria para estar usando o Google Meet, porque iria extrair dados. Então, eu criei um grupo, né, do 9º ano, com os meus alunos separados, né, com o tema do trabalho, mandei para eles o texto, os vídeos que o professor Bira gravou, e depois nós fizemos um debate. Lá no fórum, eu printei algumas partes do debate e coloquei lá. Então, assim, foi muito interessante, porque os alunos tiveram, assim, visões muito críticas em relação à questão ambiental, mas, ao mesmo tempo, eles levaram a questão, assim,